Fala, moçada do primeiro, tudo bem? Gente, vocês sabem que a gente está numa novidade, principalmente para mim. Eu vou procurar fazer essa aula de uma maneira que chegue para vocês, que possa ajudar vocês, certo? Qualquer dúvida que tiver, a gente vai ter a aula online ao vivo. E aí vocês me perguntam, certo? Bom, gente, essa aula que nós vamos fazer é sobre ângulos em um triângulo. É a última aula da apostila. É o que ficou faltando para a gente encerrar a apostila, tá? Assim que a gente fizer essa aula encerrando essa apostila, a gente vai refazer alguns exercícios extras. Eu passei uma folha para quem foi nos últimos dias de aula de exercícios extras. Então, acho que não foi todos que pegaram. Depois eu vou ver se eu mando para vocês, ok? Aí a gente vai fazer junto aqui nas aulas, tá? Até começar a apostila 2, tá certo? Bom, gente, então vamos lá no estudo dos ângulos em um triângulo. O triângulo, a gente tem como definição da seguinte maneira. Eu tenho 3 pontos não colineares. Eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Esses 3 pontos são pontos não colineares, porque não tem como eu traçar uma reta que passe pelos 3 pontos, tá? Então, eles não são pontos alinhados. Fazendo a união desses pontos com segmentos de retas, o AB, o BC e o AC, nós formamos a figura plana triângulo. Essa região interna do triângulo que está colorida chama-se região triangular, tá? Bom, quais os elementos de um triângulo? Eu vou citar apenas alguns aqui com vocês. Nós temos os vértices, que vai ser o ponto A, B e C. Nós temos os lados do triângulo, que é o segmento AB, BC e o AC. Nós temos os ângulos internos. Então, nós temos cada vértice dá um ângulo interno. Eu tenho um ângulo interno em A, um em B e um em C. E temos os ângulos externos, que quando a gente prolonga um dos lados do triângulo, a gente vai encontrar um ângulo externo. Nós podemos pegar como exemplo a figura de baixo. Se você pegar o lado do triângulo e prolongar o lado BC, a gente vai encontrar esse ângulo externo em C aqui, que chamou de E, tá? Não esquecendo que todo ângulo externo de um triângulo, ele é adjacente a um ângulo interno, tá? Então, esse ângulo externo aqui de C, ele é adjacente ao ângulo interno de C, tá? Isso vai acontecer com o ângulo externo de A e o ângulo externo em B. Qual que é a propriedade dos ângulos que nós vamos estudar? Temos aqui teorema angular de Tales. Esse teorema angular de Tales nada mais é que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, nós já aprendemos que em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre igual a 180. Também temos o teorema da bissetriz, teorema do ângulo externo. Bom, qual que é o teorema do ângulo externo? Nós temos aqui o ângulo externo E, no vértice C. Nós temos aqui no vértice C interno um ângulo interno em C, que é adjacente a esse ângulo externo. Mas nós temos esse ângulo externo em A e em B. Esses dois, eles não são adjacentes ao E. Então, o teorema do ângulo externo fala que essa medida desse ângulo é a soma de dois internos não adjacentes a ele. Então, é a soma do alfa com beta, certo? Se você pegar o ângulo externo em A, o não adjacente ao A vai ser o do B e C. Então, a soma do ângulo B mais o ângulo C vai me dar o externo de A. A mesma coisa, se eu pegar o ângulo externo em B,
Os não adjacentes a ele é o A e C. Então, o ângulo externo B é a soma do ângulo interno A mais o ângulo externo B, certo? Bom, além desses, nós temos a classificação dos triângulos. Nós podemos classificar os triângulos de duas maneiras. Quanto à medida dos seus lados, que são triângulo equilátero, que tem os três lados de medidas iguais. Temos o triângulo isósceles, que tem dois lados de medidas iguais. E o triângulo escaleno, que tem os três lados de medidas diferentes. Quanto aos ângulos, nós temos o triângulo acutângulo, quando os ângulos internos dele são todos menores de 90 graus. Nós temos o triângulo obtusângulo, quando um dos ângulos dele for maior que 90 graus. E temos o triângulo retângulo, quando um deles tem um ângulo reto. Tá? Bom, uma observação importante, temos aqui, ó, consequências importantes. Quando o triângulo ele é equilátero, que tem os três lados de medidas iguais, ele também vai ser acutângulo, ele vai ter os três ângulos menores de 90. E esses ângulos vão ser todos iguais, todos vão medir 60 graus. O outro triângulo é o triângulo retângulo. Ele é classificado de acordo com o ângulo. Retângulo porque tem o ângulo reto. Além do ângulo reto, ele vai ter mais dois ângulos agudos, que é o do A e do B. Esses ângulos agudos, eles são complementares, ou seja, a soma desses dois ângulos dá 90 graus, certo? E temos, por último, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados de medidas iguais. O terceiro lado do triângulo, que no caso da figura aqui é o BC, ele é a base do triângulo isósceles. Então, nós temos que todo triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Certo, gente? Bom, pegando a sequência, nós temos o exercício que eu vou explicar para vocês. O exercício 1, ele fala para calcular a medida de x, dos ângulos que medem x. Eu tenho aqui um triângulo, ele me deu a medida dos três ângulos internos, x, 65 graus, e x mais 25. Usando a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos, que é igual a 180, eu vou montar uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu vou somar x mais 65 mais x mais 25, que é igual a 180. Vou resolver a equação e vou descobrir o valor de x, 70 graus, ok? No item B, nós vamos usar o teorema do ângulo externo. Eu tenho aqui um triângulo de ângulo interno x e 65. E ele me deu um ângulo externo 2x menos 15. Usando o teorema do ângulo externo, que o ângulo externo ele mede a soma das medidas internos não adjacentes a ele. Então, nós temos 2x menos 15 igual a x mais 65. Aí, nós vamos resolver a equação e encontrar o valor do x. X é igual a 80 graus. Na letra C, ele deu o triângulo, ele me dá os ângulos fora do triângulo. Esse é um ângulo externo de 85 graus, esse é o outro ângulo externo de x, e esse ângulo fora aqui, ele não é externo. É um ângulo que está fora do triângulo, mas não externo. É o prolongamento de dois lados, que mede 20 graus. Esse ângulo de 20 graus, ele vai ser igual ao ângulo interno dele aqui, porque eles são opostos pelo vértice, como está aqui na figura abaixo. Eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo externo, nós temos o adjacente a ele, o interno aqui. Então, como eles são adjacentes, eu vou descobrir o ângulo interno desse vértice, que dá
95 graus. Eu tenho então agora dois ângulos internos, esse de 95 e esse de 20 graus. E eu quero saber o ângulo X que é externo nesse vértice. Então, usando o teorema do ângulo externo, X é a soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, que é o 95 mais 20. E aí nós temos a medida de X, que é 115 graus. Ok, gente? O exercício 2. Ele dá o triângulo ABC para vocês. E ele fala que esse triângulo é isósceles. A base dele é BC. Se a base é BC, os lados iguais é o AB e o AC. Certo? Bom, ele pede para calcular a medida do ângulo X. Ele me deu esse ângulo do vértice C, 75, e do vértice D, 45. Como ele falou que o triângulo ABC é isósceles e a base é BC, pela propriedade do ângulo externo do triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, o ângulo do vértice B também mede 75. O ângulo todo B mede 75. Com isso, a gente vai descobrir o ângulo do vértice A, usando a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo. Aí, a gente usando a soma, vamos descobrir a medida do A, 30 graus. Achei a medida do A, 30 graus. Eu quero X. Se vocês pegarem o triângulo ABD, eu vou ter o ângulo de 30 em A e tenho o ângulo X no B. E eu tenho o ângulo externo desse triângulo, que é o 45 graus. Aí, se eu usar o teorema do ângulo externo do triângulo, eu tenho que 45, que é o externo, ele é a soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, que é o A e o B. O A é 30 e o B é X. Então, X mais 30 dá igual a 45. E aí eu vou determinar o valor do X, 15 graus. Ok, gente? Alguma dúvida? Seguindo, então, nós temos mais um exercício, que é o exercício 3. Eu vou ler o exercício com vocês para a gente pegar e montar ele. O exercício 3 fala o seguinte: o enxaimel é uma técnica de construção que consiste em paredes montadas com hastes de madeiras encaixadas entre si, em posições horizontais, verticais ou inclinadas, cujos espaços são preenchidos geralmente por pedras ou tijolos. O enxaimel quer dizer enchimento. Além de fortes, as casas eram baratas e de construções simples. No Vale do Itajaí e o norte do estado de Santa Catarina, tem uma das maiores concentrações deste modo construtivo na América. Os municípios de Indaial, Blumenau, Joinville, São Bento do Sul, Timbó, Taió e Pomerode têm número significativo de enxaiméis. Na foto, vemos o castelinho do turismo de Blumenau, Santa Catarina. No desenho abaixo, destacamos um detalhe no castelinho do turismo, um triângulo. Então, se vocês observarem aqui embaixo, vocês vão ver um triângulo em vermelho, que é o ABC. E temos o outro triângulo, que é o ADC, certo? Temos aqui, olhando, três triângulos, temos o ABD. Bom, aí ele fala no exercício: dado o triângulo ABC, retângulo em A. Bom, o que significa retângulo em A? Porque eu tenho aqui no vértice A um ângulo reto. No triângulo ABC, o grande, o ângulo do A aqui é 90 graus. E ele fala que DA, essa é a medida, DA, a medida DC e a medida DB possuem medidas iguais. E ele também dá que o ângulo ABC, esse ângulo aqui no vértice B, mede 20 graus. Pede para determinar a medida do ângulo
ADC, desse triângulo aqui. Quanto mede esse ângulo? Bom, gente, a gente vai determinar esse ângulo. Como nós vamos fazer? Bom, ele me deu esse ângulo, B, 20 graus. Aqui, 90 graus. Aí, como ele fala que essa medida DA é igual à medida DB, esse triângulo aqui, o ABD, ele é um triângulo isósceles. A base dele é AB. Então, se esse ângulo aqui mede 20, esse aqui de baixo do A, esse pedaço do A, também vai medir 20. E se você pegar esse ângulo que ele pediu, que é o ADC, quer saber a medida desse ângulo, ele é o ângulo externo desse triângulo ABD. Então, ele é a soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele, que é o A e B. Então, eu tenho aqui 20 e 20, então esse ângulo vai valer 40. Aí nós temos aí a solução. Ok, gente? Espero que todos tenham acompanhado e conseguido entender. Ok? Alguma dúvida, depois a gente vai tirar. Tá? Podem tirar pelo WhatsApp, pelo grupo que nós vamos fazer. A gente fizemos. Tá? Aí a gente tira as dúvidas. Pode me mandar perguntas, ok? E aí nós temos a aula que a gente vai fazer ao vivo, ok? Um abraço a todos. Tchau.